Shalom, Haverim, Verhaverote! Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, tá certo? Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre a guarda do sábado em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Bom, os adventistas do sétimo dia entendem que já ali em Gênesis, no capítulo 2, nós temos a observância do sábado, né? E muitas pessoas que entendem que o sábado não deve ser observado negam que o sábado, que a origem da guarda do sábado, seja ali em Gênesis no capítulo 2. E essas pessoas argumentam dizendo que a lei o sábado só passou a ser guardado a partir de Êxodo, né, com a nação de Israel, e portanto, na nova aliança, não seria necessário guardar mais o sábado, visto que o sábado era para Israel. E se caso nós entendermos pela Bíblia de que a origem do sábado se encontra ali em Gênesis capítulo 2, logo o sábado é para toda a humanidade. Então nós vamos fazer um estudo sobre Gênesis capítulo 2, do verso de 1 a 3, um estudo muito criterioso, tá? E nós vamos tentar entender o que está acontecendo ali em Gênesis 1 a 3. Eu vou citar muitas fontes, muitos exegetas não adventistas, gramática hebraica, sintaxe do hebraico bíblico. Então venha comigo, você não pode perder esse estudo, tá certo? Eu preparei um PowerPoint para nós estudarmos. Deixe-me compartilhar com vocês o PowerPoint do nosso estudo, tá certo? Aí está. Bom, amigos, quando nós falamos da guarda do sábado em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, uma das coisas que nós precisamos nos lembrar é o seguinte: a perícope da criação, a estrutura literária da criação, ela começa em Gênesis capítulo 1, verso 1 e termina em Gênesis 2, verso 3. Então, desde Gênesis 1 até Gênesis 2, 3, nós temos o relato da criação. Nós devemos ter em mente algumas coisas para nós entendermos o que está acontecendo aí. Uma delas é que dentro da mentalidade hebraica, das formas literárias hebraicas, eram bastante comuns se repetir palavras dando uma cadência ao texto. Na antiguidade, para aqueles que não sabem, o texto hebraico ele era lido cantilhado dentro do contexto litúrgico. Então a pessoa cantilhava o texto. Então o texto tinha toda uma rima, tá certo? Muito bonita, uma sonoridade muito bonita. E geralmente quando o autor queria apontar para algo, ele rompia com essa estrutura literária de forma que todo o leitor que estivesse ouvindo e a comunidade que estava ouvindo ali o texto sendo cantilhado, ela percebia esse rompimento e logo chamava a atenção do leitor e daqueles que estavam escutando para o que o autor queria indicar. Por que isso é importante? Em Gênesis capítulo 1, nós temos exatamente essa dinâmica, nós temos a repetição de várias palavras, por exemplo, Eretz, Rev Boker, né, tarde e manhã, Raquia, firmamento, Amar, né, disse. Então você tem várias vezes repetido e fez tarde e manhã, e você tem e disse, né? Então você tem todo um paralelismo, eu não vou entrar agora porque nisso, tecnicamente, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas você tem todo um paralelismo, todo um jogo de palavras em Gênesis 1, você tem toda uma cadência, você tem toda uma sonoridade que é rompida no capítulo 2, verso 1 a 3. Por quê? O clímax da criação é o sétimo dia. A estrutura literária da criação, ela indica que o clímax da criação é o sétimo dia. A estrutura literária ela aponta para o sábado. De tal forma, então, por exemplo, que nós teríamos o seguinte, até deixe-me abrir aqui o texto bíblico para ir mencionando algumas coisas com vocês, tá certo? Uma das coisas que eu gostaria de mencionar, então, se nós observarmos, é o seguinte, se você pega isso daqui é uma questão que eu coloquei aqui, mas vários exegetas, todos bons comentários exegéticos vão trabalhar essa questão da estrutura literária. Se você pegar Humberto Cassuto, Nahum Sarna, o próprio comentário aqui que eu tenho aqui do professor Jacques Ducan aqui em minhas mãos, se nós dermos uma olhada aqui, o professor Jacques Ducan logo no início ele já vai mencionar essa
essa estrutura. Deixe-me pegar aqui. Bom, aqui. Logo aqui, ó, não sei se fica claro para você, mas logo aqui o professor Jacques Ducan ele já menciona essa estrutura aí, tá certo? Então, todos bons comentários exegéticos, tá? Eu estou mencionando materiais exegéticos, não homiléticos e comentários aí do João da Esquina, tá? Mas são comentários exegéticos que eles trazem essa estrutura literária. Então, essa estrutura literária ela é muito importante até por uma duvidazinha que o pessoal tem, e eu vou responder agora de forma periférica, porque as pessoas têm uma dúvida em que dia foi criada a luz. E essa estrutura literária vai te ajudar a compreender em que dia foi criada a luz. Bom, vamos lá. Nos 3 primeiros dias, no dia 1, no dia 2, no dia 3, Deus cria os espaços. E no quarto, quinto e sexto dia, Deus preenche os espaços. De tal forma que nós temos, então, se nós formos pegar no dia 1, é dito, e haja luz. No dia 4, fala dos luzeiros, ou seja, os luzeiros. Se nós olharmos para o dia 2, nós temos o firmamento, céus e mares, ok? E se nós dermos uma olhada no quinto dia, nós vamos ter os habitantes, né? Os pássaros e os peixes. Se nós dermos uma olhada no terceiro dia, nós vamos ter terra seca e vegetação. Se nós dermos uma olhada no sexto dia, nós vamos ter animais terrestres e seres humanos. Então, nos 3 primeiros dias, Deus cria os espaços e nos outros 3 dias ele põe os governantes. Então, não é que a luz não tenha sido criada no primeiro dia, mas por uma questão de estrutura literária, ela é mencionada como preenchendo o espaço no quarto dia, ok? E tudo isso culmina no 7º dia, que é o sábado. Então existe essa estrutura literária na criação que aponta para o sábado. Então nós temos o paralelismo linguístico, a repetição de palavras, toda a cadência que é rompida em Gênesis capítulo 2, apontando para o sábado, e nós também temos essa estrutura literária, tá certo? De 3 dias os espaços são criados e em outros 3 dias os espaços são preenchidos e sobra o sábado por último, de novo desbocando no sábado, de forma que vários acadêmicos têm mencionado que o sábado é o clímax da criação. Ok? Um comentário que eu recomendo que vocês leiam é um livro bem sucinto, ó, mas é um livro muito bom, que é esse livro aqui do Abraham Heschel, O Shabat, tá certo? Né? O sábado, o seu significado para o homem moderno. É um livro bastante bacana. Eu vou fazer outros vídeos aqui, vou mencionar ele. Queridos, um dos comentaristas que eu gostaria de mencionar inicialmente, já que entende que o sábado tem sua origem na criação, é esse teólogo reformado aqui, o Palmer Robertson, tá certo? Ele é professor no Knox Theological Seminary, ok? Na Flórida. Ele é presbiteriano e ele admite que o sábado tem sua origem na criação. Em Gênesis 2, o Palmer Robertson ele diz o seguinte, ele está comentando sobre o sábado, ele diz assim, na página 16. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Essa bênção essa bênção, essa santificação não foi uma palavra proferida num vácuo. Ele fez algo. Ela efetua os rudimentos do universo num nível que pode ser comparado à estrutura básica da matéria. Particularmente por causa do homem e das mulheres, Deus abençoou e santificou o sábado. Como o próprio Senhor, né, Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, Marcos 2:27. Aí ele diz assim, sim, Cristo discutiu acerca dos preceitos do sábado. Sua controvérsia, contudo, não foi a respeito da ordenança da criação, como registrada nos primeiros versículos de Gênesis. Ele dizia a respeito as regras exigentes dos autodesignados técnicos do sábado de seus dias, né?
E aí ele vai continuar aqui, mas nem ele, nem seus discípulos, quer por palavra ou por exemplo, contradisseram o princípio que nos é que nós precisamos de dia regular por ativar os fogos da nossa consagração a Deus. Então ele diz, né, ele vai dizer que Jesus nem por palavra nem por exemplo quebrou o sábado, nem eles nem seus discípulos, e Palmer Robertson reconhece a origem do sábado já na criação, um teólogo não adventista. E ele vai dizer a mesma coisa aqui nesse livro Cristo dos Pactos, na página 62, se não me falha a memória, na página 62, deixe-me confirmar aqui. Exatamente, na página 62 ele vai mencionar aqui diaton anthropos, né? Que seria que o sábado, né? O sábado foi estabelecido, e aí ele vai botar egneto, por causa do homem. E ele continua falando, ele se refere ao sábado como tendo origem na criação. Palmer Robertson, um teólogo não adventista. Eu vou mencionar outros exegetas não adventistas aqui que apresentam essa perspectiva. Bom, vamos avançar. Rapidamente nós vamos dar uma olhada no texto hebraico. Eu gostaria de convidar vocês a ler aqui comigo Gênesis 2, verso 1 a 3, e depois nós vamos dar uma observada no texto hebraico para nós vermos algo muito importante no hebraico bíblico. Gênesis 2 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, né, ele diz que Deus abençoou, né, Deus o sétimo dia e santificou. No hebraico, nós temos aqui a seguinte oração: Vayeberche Elohim et Yom Hashevi'i Vayakadesh Oto. Vamos ler até aqui, nós temos um sinal disjuntivo, tá certo? Porque é a parte da oração que nos importa, é a parte do versículo que nós analisaremos. Até aqui nós temos o sinal disjuntivo atna, separando a primeira parte do versículo. Então nós vamos estudar essa primeira parte aqui em nosso estudo, ok? Bom, aqui nós temos o verbo abençoar no piel, que é um tronco enfático, né? Está dando ênfase na questão de Deus abençoar. E aqui nós temos aqui kadosh, né? Kadesh, né? Que é para santificar. Nós temos o vav consecutivo aqui e nós temos o verbo no imperfeito. Então nós temos aqui abençoou, ok? Deixe-me explicar uma coisa rapidamente para vocês. No hebraico não existe tempo verbal, tá? No hebraico não existe tempo verbal, existe natureza da ação. Então, o autor descreve a ação, o autor descreve o que está acontecendo de sua perspectiva. A ação pode ter sido concluída ou não concluída. Isso é muito importante de nós entendermos para nosso estudo. Quando Moisés ele escreve o texto de Gênesis, ele escreve da sua perspectiva. Então, a natureza da ação é descrita da perspectiva de Moisés. Ou seja, ele está dizendo que Deus santificou o sábado, de sua perspectiva naquele momento. Deus havia santificado o sábado na criação. O verbo está no imperfeito, mas nós temos o vav consecutivo que coloca no perfeito. Então nós temos uma ação concluída na criação. Ok? Vamos avançar aqui. Eu separei um dos melhores comentários aqui, que está entre os grandes comentários exegéticos reconhecidos na academia mundialmente, que é o World Biblical Commentary, aonde nós temos algumas considerações muito interessantes a respeito do sábado na criação e uma discussão que nós vamos ter aqui sobre o verbo ali em Gênesis 2, 3, que vão nos ajudar a entender a santidade do sábado desde a criação.
Então nós temos o seguinte: em parte o sábado é abençoado por ser santificado, mas também há a sugestão de que aqueles que observam o sábado desfrutam de bênção divina em suas vidas. Da mesma forma, é incomum que um dia seja santificado, isto é, tornado ou declarado santo. E aqui ele vai usar dois termos, esses termos aqui são muito específicos. Tornado ou declarado santo. E já já você vai entender por quê. O piel, né, é geralmente factivo, né? Factitivo, embora possa ser declarativo. Aqui possa ser declarativo. Então, o uso do piel, há grande possibilidade do piel do uso do piel de Kodesh ser declarativo. Você já já vai entender melhor isso. Eu vou explicar isso nos mínimos detalhes. Lugares, pessoas e objetos religiosos podem ser consagrados, mas além do sábado, apenas em Neemias 8, 9 e 11, é um dia de festa chamado santo. Deus é santo, santidade é a essência de seu caráter. Qualquer outra coisa que seja descrita como santa na Bíblia hebraica deriva sua santidade de ser escolhida por Deus e dada a ele da maneira correta prescrita. Então, vamos avançar aqui para nós entendermos uma coisa. No hebraico, nós temos 7 troncos verbais. O que nós vamos falar aqui, vamos mencionar rapidamente, é o kal, que é o tronco simples, e o piel, que é o enfático. Para isso, eu deixei o texto da gramática do Page Kelly aí, se não me falha a memória, a página 140, esse texto que eu separei para vocês aí. Deixe-me confirmar aqui. 142, tá? Da gramática do Page Kelly, eu deixei aí, da gramática hebraica. Aonde nós temos a comparação do tronco kal e do piel, que é o enfático do kal. Você já vai entender um pouquinho melhor. Eu gostaria de ler algumas informações que estão aqui em cima, que elas vão ser cruciais para o nosso estudo, tá? Diz assim: uma quantidade surpreendentemente grande de verbos são usados no piel para expressar o causativo, como se estivessem no refil. O refil é o tronco causativo da língua hebraica. São predominantemente verbos intransitivos ou verbos fracos. Fato este que explica a ocorrência do patá na segunda vogal. Isso daqui é muito importante para o estudo que nós estamos fazendo. Tá? E já já você vai entender melhor. Vamos ver aqui para você entender melhor a diferença no tronco. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra avad. Avad está aí na terceira pessoa do masculino singular e avad seria traduzido no kal da seguinte forma: ele pereceu. No tronco piel nós teríamos ivad, que seria, ibad, que seria ele deixou perecer, destruiu, ou seja, ele destruiu. Essa ideia de intensividade, o tronco piel ele é enfático, ele é intensivo. Vamos ver agora, por exemplo, Gadal. Aqui nós temos o nosso segundo exemplo. Gadal, ele foi grande, ele foi grande. No piel, nós teríamos Gidal, que nós teríamos ele tornou grande, exaltou, tá certo? Ele exaltou, essa ideia de tornou grande, ele exaltou. Perceba que é muito mais enfático do que o kala. Aqui nós temos lamad, ele aprendeu. Ó, ele aprendeu. Aqui nós já temos limad, ele ensinou. Ok? Aqui nós temos Kadesh. Kadesh, ele foi santo. Aqui nós temos Kidash, ele consagrou, santificou, que é o mesmo, que é a mesma palavra que nós vamos examinar, que aparece ali em Gênesis 2, 3. Ele consagrou, ele santificou. Então a ideia de santificar é enfática, ok? Quando diz assim, ele santificou o sábado, é uma ideia enfática. Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, da palavra matar.
Se nós tivermos a palavra matar no hebraico, que se não me falha a memória, katal, você tem ele matou. Se fosse no Piel, nós poderíamos traduzir ele assassinou brutalmente, porque é a ideia enfática, o Piel. De forma que quando nós temos ali santificou no tronco Piel, tá? Deixe-me voltar aqui. Quando você tem aqui a palavra aqui, ó, ok? Vai Kadesh, no Piel, você tem aqui ela de forma enfática, ok? Enfática, você tem uma ênfase nela. Interessantemente, ela é intransitiva aqui, ou seja, ela é intransitiva, se encaixando naquilo que o Page Kelly nos diz. E por que isso nos é importante? Vamos avançar agora para a sintaxe do hebraico. Eu defendo aqui, queridos, que esse verbo aqui, ele está declarando a santidade do sábado. Eu defendo aqui aquilo que nós chamamos de piel declarativo. Nós teríamos aqui um piel declarativo. E o próprio comentarista aqui, ele fala que pode ser factivo ou declarativo. E eu estou mencionando isso porque uma vez conversando com uma pessoa, a pessoa chegou a me dizer que eu estava inventando o uso do piel declarativo. Mas é claro que quando a pessoa estuda apenas o elementar da língua hebraica, né, gramáticas de introdução à língua hebraica, ela não vai entrar nessas questões, porque são questões muito mais profundas, são questões da sintaxe da língua hebraica. É necessário estar num nível mais avançado da língua hebraica para poder distinguir essas questões. Então, em minha perspectiva aqui é um uso declarativo. Deus está declarando de forma enfática que o sábado é santo, ok? Isso é muito importante. Mas o autor também fala, né? Ele também considera a questão de ser factivo. E eu vou demonstrar para vocês, pela sintaxe da língua hebraica, que não pode ser um factivo aqui nesse caso, tá? E aí eu separei dois textos da sintaxe do Walt, que é essa sintaxe aqui, tá certo? Da língua hebraica, que diz assim: o piel factivo pode ser o resultado de uma casualidade sensorial, um resultado real acessível aos sentidos físicos, ou uma casualidade psicológica ou linguística, uma mudança mental ou um ato da fala que reflita uma mudança mental. Então perceba que a descrição sintática do que é o piel factivo não se encaixa ali em Gênesis 2. Agora vamos ver a definição sintática do piel declarativo. Um factivo psicológico linguístico, tá? Bom, deixe-me pegar aqui, vamos aqui. Um factivo psicológico linguístico refere-se a um evento subjetivo. O aspecto saliente desse evento está aberto à discussão. Jenny refere-se a tais verbos como declarativos estimativos, pelo que ele quer dizer que o estado descrito é alcançado por uma declaração, isto é, declarar a alguém estar num estado, ou como resultado de uma estimativa, isto é, estimar alguém como estando num estado. Essa é a ideia. Ou seja, a ideia do piel, né, declarativo é você estimar alguém, estimar algo a estar em um estado, que é o que se encaixa perfeitamente em Gênesis 2, verso 3. O sábado ele está o quê? Num estado de quê? De santidade. Ele foi declarado santo por Deus de forma enfática. Agora, tendo a mentalidade hebraica em mente, perceba o seguinte: Moisés, do seu ponto de vista, ele descreve a natureza verbal como sendo uma declaração enfática da santidade do sábado na criação. Então,
Moisés, ao escrever sobre o sábado, de acordo com a língua hebraica, com a sintaxe da língua hebraica, ele está declarando de forma enfática, ele está demonstrando que Deus declarou de forma enfática a santidade do sábado desde a criação. Ok? E aí vem alguns comentaristas, alguns grandes comentaristas que não são adventistas, como Victor Hamilton, e vamos ver o que o Hamilton tem a nos dizer no seu comentário do livro de Gênesis. E ele diz assim: além de abençoar os que são feitos à sua imagem, Deus também abençoou o sétimo dia. De fato, é correto dizer que o relato da criação chega à sua conclusão no sétimo dia, não no sexto dia. Não é um ápice, não é um apêndice. Todos os dias anteriores Deus chamou bonito ou muito bonito. Somente neste dia ele santificou. Nada no contexto da criação que esteja conectado ao aspecto é chamado de santo. Como é sabido, o verbo hebraico kadash significa separar, em virtude de ser santificado. Um dia de descanso é separado de 6 dias de atividade. É apenas a designação divina que marca o sétimo dia como santo. A humanidade não confere santidade neste dia, pela abstenção do trabalho. Nas palavras de Westermann, a santificação do sábado institui uma ordem para a humanidade segundo a qual o tempo é dividido em tempo e tempo santo. Ao santificar o sétimo dia, Deus institui uma polaridade entre o cotidiano e o solene, entre os dias de trabalho e o dia de descanso, que seria determinantes para a humanidade. Então, isso quem está falando é Victor Hamilton, reconhecendo e citando um outro grande erudito que desde a criação nós temos a instituição do sábado para a humanidade. Esse outro comentário exegético aí de Murphy, né, o comentário crítico exegético do livro de Gênesis de Murphy diz o seguinte: o ato solene de bênção e santificação e é a instituição de uma ordem perpétua de descanso no sétimo dia. Da mesma maneira que a bênção dos animais denotava uma perpetuidade de auto-multiplicação. E a bênção do homem indica mais uma perpetuidade de domínio sobre a terra e seus produtos. O presente registro é uma prova suficiente de que a instituição original nunca foi esquecida pelo homem. E é interessante que ele diz o quê? Vestígios incidentais da guarda do sábado são encontrados no registro do dilúvio, quando o escritor sagrado tem a oportunidade de observar curtos intervalos de tempo. A medição do tempo por semanas aparece então em Gênesis 8:10 e Gênesis 8:12. A mesma divisão do tempo aparece novamente na história de Jacó, Gênesis 29, 27 e 28. Essa unidade de medida é rastreável a nada além da instituição do sétimo dia de descanso. Ou seja, ele defende que nesses versos aí você consegue ver o sábado, você consegue ver a semana. Então, se nós dermos uma olhadinha aqui em Gênesis 8:10, por exemplo, diz assim: esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba sobre a arca. E se nós olharmos no verso 12, diz assim: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então ele olha para esse ciclo semanal, outros exegetas também viram isso, e ele percebe que aqui possivelmente nós temos a ideia sabática incluída aqui, porque o sábado tem sua origem na criação. Este outro comentário aí, o comentário de Stuttgart, nos diz assim: mas ao mesmo tempo o descanso de Deus acrescenta algo significativo à criação aperfeiçoada, o dom de descanso para as criaturas que encontra
sua expressão no dia de descanso semanal. Deus santificou o sétimo dia, isto é, ele declara que ele é seu próprio dia reservado. E aqui eu fiz questão de destacar a palavra declara, ok? Ou seja, Deus declara. Ideia que nós já vimos. O Nahum Sarno, no comentário dele de Gênesis, ele nos diz assim: Deus abençoou, declarou santo, ao contrário das bênçãos dos versículos 22 e 28, verbais específicas, materiais e relacionadas a criaturas vividas. Essa bênção é indefinida e diz a respeito ao tempo. Então, mais uma vez aí, outro exegeta trabalhando a questão de Deus declarar o sábado desde a criação. Amigos, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês. Bom, nós percebemos aí pela Bíblia primeiramente, pela sintaxe da língua hebraica, que o sábado foi declarado santo e a guarda do sábado tem sua origem na criação, ok? A guarda do sábado tem sua origem na criação. Nós também observamos que vários exegetas não adventistas também entenderam isso, ok? Amigos, Deus poderia ter criado muitas coisas no sétimo dia, como diz o Abraham Heschel. Deus poderia ter criado uma pedra no sétimo dia, um templo no sétimo dia. Mas no sétimo dia, Deus instituiu um tempo sagrado. Queridos, desfrute desse tempo com sua família hoje. Pelo estudo exegético de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, nós entendemos que o sábado foi instituído desde a criação para toda a